E aí, pessoal, mais uma sequência da nossa videoaula, as nossas videoaulas, e agora iniciando o estudo de função derivada. Tá? A gente estava vendo função ou derivada num ponto, agora vamos generalizar essa ideia e vamos ver uma função derivada em todos os pontos do seu domínio. Tá? Claro que para isso ela tem que ser contínua. A propósito, lendo a sua definição, seja f uma função contínua em um ponto x do seu domínio, limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx, quando esse Δx tender a zero, tá? Vamos dizer que f é derivável no ponto x e podemos definir a função derivada de f como sendo f' de x igual ao limite, a esse limite que eu acabei de ler, tá? Para não repetir. A notação usual é similar da derivada no ponto, só que agora eu vou estar pensando em qualquer ponto genérico x, f' de x, que é a notação do Isaac Newton, e dy dx ou df dx, que é a notação de Gottfried Leibniz. Tá? Se liga, meu povo. Vamos lá para o nosso quadro, mas não esquece, gostou, curte, compartilha, e se não se inscreveu no canal, se inscreve, tá? Valeu! E aí, pessoal, voltamos agora para iniciar a parte de função derivada. Agora a gente vai conhecer várias regras de derivação, beleza? Bom, a gente acabou de ver a definição de derivada, ok? A definição de derivada traz, em primeiro lugar, que essa função tem que ser uma função contínua, porque senão eu não posso derivar, assim como vimos na aula passada, no teorema enunciado, se f é derivável, então ela é contínua, tá? Então, para que seja derivável, tem que ser contínua, tá? Então, na definição de derivada que acabamos de ver, a f' de x pode ser calculada como limite do ΔX tendendo a zero de um x qualquer, de um f de x mais ΔX, menos um f de x sobre ΔX. Vamos banir um pouquinho o nosso x0, para não ficar em pontos específicos. Apesar de que a gente pode considerar ele e generalizar o resultado, tá? Bom, as notações são essa, que é a de Newton, ou essa, que é a de Leibniz. Você pode usar isso ou df dx, tá? Essa é a notação do matemático Leibniz e essa é a notação do matemático Newton, ok? Os grandes guerreiros do cálculo diferencial e integral. Bom, então, meu povo, vou começar com a primeira possibilidade de função, a função potência. Só que, na aula anterior, a gente chegou a um resultado, né, para o expoente n natural. Eu simplesmente vou generalizar aquele resultado para n real. E vou dizer que a derivada dessa função potência, qualquer que seja, basta descer o expoente, para a gente não perder o tempo no que a gente já fez, e multiplicar pela base elevado a n menos 1, tá? Para qualquer n real. Eu vou, inclusive, no GeoGebra, daqui a pouquinho, deixa eu fazer 3 exemplos aqui para ilustrar essa regra, tá? Esse resultado primeiro de derivação. A gente não vai precisar mais ficar usando a derivada por definição, tá? Agora a gente generaliza. E, com isso, consegue... Generaliza não, perdão. Tem regras específicas. E essas regras específicas não me dão só a derivada em um ponto. Me dão a derivada em qualquer ponto x do domínio, tá? E aí eu gero funções de derivadas, tá? Isso agora, para mim, é uma função derivada. Por quê? Porque eu tenho os mesmos valores do domínio aqui, né? Pode ser que nem todo do domínio aqui sirva para a derivada, a gente vai ver alguns casos depois, tá? Pode ser que em algum momento não exista derivada, mas nesse caso todo valor aqui terá derivada, porque essa função potência gerou outra função potência, o domínio também é real ali, beleza?
Mas qualquer valor que eu atribuo aqui, eu vou encontrar derivada, várias derivadas, e essas derivadas, esses pontos para cada valor tendo a sua derivada, geram um novo gráfico de uma nova função, ok? Que eu vou chamar de função derivada. E essa primeira, que gerou a função derivada, eu agora posso estar chamando ela de função primitiva. No estudo de integração, a gente vai procurar encontrar a primitiva. Vai ter a derivada e vai encontrar a primitiva. Mas vamos deixar de papo e seguindo aqui. Enfim, olha só. Se eu tiver uma função raiz cúbica de x, se eu tiver a função raiz quadrada de x, e se eu tiver a função, ou melhor, aqui, começar com um exemplo preliminar, x elevado a 17. Se eu tiver a função 1 sobre x elevado a 10, tá? Todas essas três funções se encaixam no formato de função potência para um expoente real, tá? A primeira já está escrita como expoente real trivial, inclusive natural, e aplicando aquele formato da derivação, aquela regrinha de derivação para a função potência, a função derivada dessa x elevado a 17 será encontrada como descendo de 17 vezes a base elevado a 17 menos 1, ou seja, 17x elevado a 16, tá? E essa daqui, raiz de x, também é uma potência real? Sim, toda raiz é uma potência real. Isso é um x elevado a meio. Isso implica que a derivada dessa função será obtida como desce o meio, multiplicando, a base elevado a meio menos 1, seguindo. Ou seja, meio elevado a x, tirando MMC, dá menos meio, voltando para uma potência positiva, isso será 1 sobre 2 vezes a raiz de x, porque isso aqui, ó, é 1 sobre a raiz de x. Tudo bem? Beleza. Aqui, ó, x elevado a meio. Expoente negativo inverte a base. Só que x elevado a meio é a raiz de x. Ok? Bom, essa daqui. Qual é o formato dessa daqui? Isso é x elevado a menos 10. Qual é a derivada dele, dessa função? Décimo menos 10 vezes x elevado a menos 11. Ou seja, menos 10 sobre x elevado a 11. Pronto, investigamos essas primeiras derivadas referente à função potência. Vou agora no GeoGebra mostrar o que acontece com aquela função derivada para vocês verem um detalhezinho no comportamento e seguiremos com outras derivadas, tá? Outras funções derivadas. Beleza. Então, pessoal, vamos considerar a função aqui no GeoGebra f de x igual a x elevado a um n. Tá? Vai criar um controle deslizante, porque eu estou chamando um n qualquer. E se n poderia ser 1, teria a função f de x, n poderia ser 1.3, 1.5, 1.7. Olha só, n igual a 2, a função x ao quadrado, n igual a 3, opa, a função x ao cubo, e assim vai. Ó. N igual a 0, eu teria 1, a função 1, o GeoGebra considera qualquer coisa elevada a 0, 1, inclusive o 0. Bom, n igual a menos 1, eu teria a função recíproca, 1 sobre x, e aí vai. Bom, vou considerar, mas o que importa é que são todos expoentes reais. Tá? Aqui eu só estou vendo os racionais, mas eu poderia botar no meu controle deslizante qualquer valor para n, e na verdade eu estou colocando qualquer valor, que está muito próximo, então quando eu avanço não dá para perceber. Eu vou colocar um ponto genérico para essas funções de coordenadas a e f de a, os famosos pontos genéricos que a gente usa muito. Esse ponto ele percorre a função, tá? Vou considerar a tangente, a reta tangente a esse ponto, tocando a função. Ou melhor, a função passando por esse ponto, a função f passando por esse ponto. Pronto, gerei. Ó. Por que a reta tangente? Porque ela está associada com a ideia de derivada no ponto.
A propósito, vou considerar a inclinação dessa reta, que é a derivada em cada ponto. Clicando na reta, eu tenho a minha inclinação. Significa que a derivada no ponto de coordenadas 1,1 dessa função x elevado a menos 1 é menos 0,69, tá? E aí vai. Eu posso ter ele variando aqui, eu tenho os vários valores da derivada, tá? Tendendo a zero. Se eu continuar, vai tender a zero. Beleza. Se eu considero, vou até aumentar esse intervalo aqui do ponto A, para continuar bem mais para lá. Vou continuar até 10. E virei do menos 10. Tá? Beleza. Ó, toda vez que eu tendo para zero vai dar quase, ou perdão, toda vez que eu tendo para mais infinito vai dar quase zero. A mesma coisa lá. Os valores, ó, estão indo para quase zero. Beleza? Bom, aqui é a minha derivada. Pensando nas derivadas, elas indo para quase zero, só que negativas. Mas existe derivada para cá e para cá. Em qualquer ponto dessa função, exceto no zero, quando faz parte do domínio. Se eu colocar, esse é o valor da derivada. Então eu vou criar uma função tal que para cada valor de a que eu gere na função básica, eu tenha como imagem o valor da derivada desse ponto, ou seja, o A1. Então eu estou criando um ponto de coordenadas agora B. Então, quando o ponto é A, a derivada é menos 1,56, vai estar aqui. Quando o ponto é A, perdão, quando o ponto A está em 0,8, a derivada é menos 0,56, tá? E aí avançamos. Eu tenho o ponto da derivada aqui. Se eu colocar um rastro nesse ponto, ao avançar, ó o gráfico que eu faço. Se eu colocar animação, vai mais bonitinho, aí você consegue perceber um pouco mais que gráfico é esse. Olha o comportamento de todos os vários pontos. A cada vez que eu pego um valor do domínio, eu vou tendo várias derivadas, um para cada ponto desse, e ao juntar tudo eu tenho uma função, o gráfico de uma função. Que função é essa? Vou pausar, tá? A animação. A gente acabou de ver que se eu tenho uma função f de x igual, usando a fórmula do LaTeX, 1 sobre x, que é a x elevado a menos 1, implica que a f' de x, ok, será décimo menos 1, vai ficar x elevado a menos 2, ou seja, menos 1 sobre x elevado ao quadrado. É justamente esse daqui, claro que aqui é um pedaço, o comportamento da função 1 sobre x ao quadrado. Repare, se eu digitar essa função, menos 1 sobre x ao quadrado, aqui no GeoGebra, vai exatamente gerar, ó, esse comportamento. O b caminha exatamente nessa função, que é a função derivada da função x elevado a menos 1. E eu poderia ter qualquer outra situação, gente. Vou apagar ela aqui, para não me atrapalhar. Eu poderia ter várias derivadas. Por exemplo, aqui, em menos 1,15, x elevado a menos 1,15, tá? 1,15, 15 sobre 10, que é a mesma coisa que 7,5 sobre 5, mas não vale a pena simplificar, fica 15 sobre 10, é raiz décima de x elevado a 15. Okay? O comportamento gráfico é esse. Aqui eu tenho as derivadas. Se eu movimento A, eu vou ter como resposta a derivada, um pedaço pelo menos do gráfico da derivada de x elevado a menos 1,5. Se eu mudar o n mais, por exemplo, para x ao cubo, vamos botar na x ao cubo. Deixa eu desfazer o rastro. E aí, ó, eu tenho ponto A, a minha retangente está lá em cima,
Eu vou até desabilitar essa retangente, não quero mais ela aparecendo. Só quero o coeficiente dela. Se eu caminho na função x ao cubo, olha o comportamento que eu tenho. A função x ao quadrado, tá? Vou animar para você ver melhor. Se eu caminhar na função x ao cubo, eu tenho uma função x ao quadrado. Que função é essa? Especificamente, desço o 3, vai ficar x ao quadrado. Se eu digito a função 2x ao quadrado, eu tenho exatamente 2 não, na verdade é 3, porque eu desço o 3, né, na regra de derivação. Eu vou ter exatamente, ó, vou fazer caminhar de novo o b aqui, ele caminha exatamente no gráfico da função 3x ao quadrado. Então, toda vez que eu avanço nos pontos do domínio dessa função, ao calcular a derivada de cada pontinho desse, juntando todos, eu vou obter o comportamento gráfico de 3x ao quadrado. É só para ilustrar a ideia da derivada da função potência para qualquer expoente real, ok? Vou parar por aqui, beleza? E a gente continua na próxima aula. Abração, curte, compartilha e se inscreve quem ainda não fez. Valeu, meu povo!